Quantos estão alegres nessa noite? Aleluia. Vamos aproveitar que os irmãos estão de pé. Vamos aproveitar para abrir nossas Bíblias. O livro de Números. Números capítulo 13. Nessa noite eu tenho uma palavra de Deus para os nossos corações. Leiamos então a palavra do Senhor. E o Senhor falou a Moisés dizendo: envia homens para que possam examinar a terra de Canaã, que darei aos filhos de Israel, de cada tribo de seus pais. Enviarás um homem, sendo cada um governante entre eles. E Moisés, de acordo com a ordem do Senhor, os enviou do deserto de Parã. Todos esses homens eram cabeça dos filhos de Israel. Aí o versículo 17 continua dizendo: e Moisés os enviou a examinar a terra de Canaã. Ele lhes disse: segui pelo caminho do sul, e subi a montanha, e vede como é a terra, e como é o povo que ali habita, se é forte ou fraco, se são poucos ou muitos, e como é a terra que habitam, se é boa ou má, e como são as cidades em que habitam, se é em tendas ou em fortalezas, e como é a terra, se é repleta ou estéril, se há matos ou não. E tende bom ânimo, e trazei do fruto da terra. Era aquele tempo, o tempo das primícias das uvas. E assim subiram a examinarem a terra, desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate. E subiram pelo sul e foram a Hebrom, onde estavam Aimã, Senzai, Teumai, os filhos de Anak. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Amém? Podem sentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Eu sempre digo, irmão, que o trabalho de missão é um dos trabalhos que chama mais a atenção de Deus. Por quê, pastor? Porque é um trabalho que o seu propósito, o seu objetivo é sempre vencer desafios em prol de alcançar, em prol de abranger o reino de Deus aqui na terra. Então eu quero trazer uma palavra nessa noite, aquilo que Deus colocou no meu coração. Uma palavra, irmãos, que Deus ele tem falado de uma forma tremenda dentro de mim. Eu sempre procuro entender qual é o propósito de Deus, porque tudo que Deus faz é com propósito. Deus não faz nada sem propósito. Esses dias nós estávamos ali na despedida de um certo pastor que passou apenas 3 meses dirigindo a congregação. E aí muitos ficavam dizendo: foi pouco tempo, o tempo foi muito pouco. E quando eles começavam a falar apenas do tempo que o pastor passou naquela congregação, Deus ele falava comigo e me levou lá no livro de Eclesiastes, capítulo 3, dizendo: há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. E aí o Espírito Santo de Deus começava a dizer no meu coração: o que mais importa para mim não é o tempo. O que mais me chama a atenção não é o tempo. O que mais me atrai não é o tempo. O que eu não levo em consideração não é o tempo, mas é o cumprimento do meu propósito. Embora que se passa 10 anos, 20 anos ou um mês, importa que o propósito de Deus seja cumprido. E nessa noite eu venho aqui com um propósito, com um objetivo. Qual o objetivo, pastor? De trazer aquilo que está no coração de Deus, por intermédio da fé, até os nossos corações. Quando eu olho para essa narrativa,
do livro de Números, esse livro que faz parte da coletânea do Pentateuco, do Velho Testamento, a gente começa a enxergar que desde o princípio, Deus ele sempre trabalhou com desafio. Se tem um Deus que gosta de desafio, é o Deus a qual nós servimos. Se tem um Deus que gosta de batalha, de luta, de guerra, é o Deus que nós servimos. Porque é no meio da guerra, no meio da batalha, no meio do desafio, que o crente começa a descobrir o tamanho, a grandeza do Deus que ele serve. É dentro de uma situação que ele olha para a direita e para a esquerda, e ele não vê saída, mas lá no seu coração está bradando uma voz forte, dizendo: eu estou contigo, é eu que te guardo, é eu que te sustento, é eu que te levanto com a destra da minha força, das minhas mãos. É o Deus que servimos, irmãos. É um Deus de desafio. O crente que não gosta de desafio é um crente que ainda não entendeu o chamado de Deus. É o crente que ainda não conseguiu enxergar o poder, a soberania que tem no nosso Salvador Jesus Cristo. Eu quero trazer uma mensagem com um tema como exatamente o seguinte: qual é a nossa visão? Qual é a tua visão? Qual é a tua postura diante das circunstâncias? É um tema que ao mesmo tempo é uma interrogação, é uma indagação. Qual é a tua visão diante das circunstâncias? O crente ele tem que ter uma visão. O crente ele tem que olhar não com o olhar natural. O crente ele tem que olhar com o olhar, irmão, com o olhar de Deus. Por que, pastor, que o crente tem que olhar com o olhar de Deus? Porque o crente, quando olha com o olhar de Deus, irmãos, ele não se perde no meio do caminho. Ele não se confunde. As pessoas não estão enxergando e ele já está vendo. Aquilo que Deus coloca ao seu encontro, ele olha e entende: aquilo ali não é fruto da minha imaginação. Ali não é fruto da minha cabeça, do meu pensamento, mas aquilo é um trabalhar de Deus, é a manifestação de Deus que vem ao meu encontro. E aqui nesse livro, irmão, quando Moisés escreve ao povo, ele conta uma certa história dizendo: olha, disse Deus a Moisés: manda o povo, escolhe um líder de cada tribo de Israel, um príncipe, um governante que seja influente, e junta 12 homens que são influentes, e envia a espiar e a examinar a terra de Canaã. Esses homens, eles trarão informações. Como é a terra? A terra é boa? A terra é frutífera? Como é a cidade? Como é os seus habitantes? Como é a situação? A terra é fortificada ou não tem muro? O povo é grande ou o povo é pequeno? O povo é poderoso, o povo é fraco? A terra é frutífera ou a terra não tem mato? Pegue todas as informações possíveis e traz para mim. E a Bíblia fala, irmãos, que Moisés deu uma seguinte recomendação: vocês vão pelos montes, pelas montanhas, para não desaparecerem, e lá vocês espiam a terra, analisem, olhem como é essa terra. E eu começo a imaginar, começo a entender, irmãos, que Deus ele já sabia como era a terra. Deus já sabia o que tinha lá na terra. Porque Deus anteriormente já tinha feito uma promessa para Abraão, que daria aquela terra
como possessão ao povo de Israel. Mas Deus, por intermédio daqueles homens que eram influentes da sua tribo, que era a liderança, Deus queria experimentar que tipo de liderança era, que tipo de homens eram, que tipo de pessoas eram aqueles homens, se eles iam glorificar o nome do Senhor, ou se eles iriam envergonhar o Senhor Jesus como seu Deus. E a Bíblia diz que eles ficaram ali, examinaram a terra, perceberam que na terra de Hebrom haviam homens gigantes, né? Haviam os anáquios ou anaquitas, homens que eram descendentes, era da tribo que formava gigantes, que até o mesmo tempo, anos depois, a gente perceberia e enxergaria o desafio de um grande gigante lá na frente, chamado gigante Golias. E esse povo, esses homens, eles observaram durante 40 dias e voltaram. Depois que eles voltaram, irmãos, eles começaram a relatar como era aquela terra. E a Bíblia diz que no meio daqueles 12 homens, representando as 12 tribos de Israel, 2 homens chamados Caleb e Josué. Esses 2 homens se destacaram. Por quê, pastor? Porque a visão deles era uma visão de Deus. E desses 12 homens, irmãos, 10, a maioria ficaram contra o propósito de Deus. É por isso que a igreja, ela nunca vai pela maioria. É por isso que Deus não se influencia pela maioria. Porque desde o princípio, desde os tempos passados, a maioria sempre foi tendenciada ao erro. A maioria sempre foi tendenciada a partir para o lado oposto, para o lado esquerdo, contra os princípios bíblicos. Existe uma ideologia daí do mundo que diz que a voz do povo é a voz de Deus. Mas para nós que somos conhecedores, nós sabemos que a voz de Deus é conhecida. A voz de Deus nunca foi a voz do povo. Mesmo que o povo não creia, a voz de Deus continua sendo a voz de Deus. A palavra de Deus continua sendo a palavra de Deus. Mesmo que alguns não acreditem, não creiam, não entendam, não conseguem capitular e observar os mandamentos de Deus, a Bíblia, a palavra de Deus, continua sendo a palavra de Deus. É ela que muda o homem, é ela que transforma, é ela que regenera, restaura, fortalece, fortifica, é ela que nos mostra o caminho certo. E a Bíblia fala, irmãos, que esses homens começaram a relatar a Moisés, dizendo: a terra, e vieram até Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel, desde Parã, e lhes disseram, e deram informações, e dizendo a toda a congregação, e lhes mostraram do fruto da terra. E contaram-lhe e disseram: fomos à terra para onde tu nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e o seu fruto, todavia, é forte o povo que habita na terra, e as cidades são fortificadas e muito grandes. Além disso, vimos ali os filhos de Anak, os amalequitas, que habitaram na terra do sul, e os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam junto ao mar e à margem do Jordão. A Bíblia fala, irmão, até este momento, aqueles 10 homens até testificaram que a terra era boa, irmã Marcilene. Até disseram que os frutos eram bons daquela terra. Até confessaram que do outro lado das montanhas havia um ambiente que emanava leite e mel.
Existiu uma terra boa, mas ao mesmo tempo ele diz: olha, tem lá gigantes, tem uns filhos de Anak, tem os jebuseus, tem homens ali que são guerreiros, tem homens ali que são valentes, tem homens ali que a sua estatura é muito alta. Mas a Bíblia diz no versículo 30, Caleb fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: subamos imediatamente e possuímos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Olha a visão de Deus, irmão. Olha a visão de Deus. A pior coisa é a pessoa que tem um olhar pessimista. A pior coisa é a pessoa que olha para a circunstância e consegue olhar apenas pontos negativos. Meu Deus, está tudo caro, a crise está grande, o desemprego está grande, meu Deus, é enfermidade, é problema lá em casa, está faltando isso, é meu marido que não é crente, é meu filho que é atribulado, é tanta situação lá em casa. E Deus, Ele quer apenas que você enxergue uma oportunidade dentro da crise. Deus quer que você enxergue o trabalhar de Deus dentro da situação. O olhar de Deus, irmãos, é o olhar que nos faz enxergar longe. Esses homens aqui eram homens que nunca foram leais a Deus, nunca foram fiéis a Deus. Eles viram o trabalhar de Deus, a mão forte que Deus fez para arrancar eles do Egito. Esses homens, eles sabiam da história que Deus tinha levado Jacó e sua família para o Egito para fugir da fome de Canaã em tempos atrás. Eles sabiam que mais tarde Deus tinha levantado um homem peregrino, um homem estrangeiro como governador do Egito. Esses homens, eles sabiam que Deus, depois de 400 anos, arrancou o povo das garras de Faraó e levou com o objetivo de herdar a terra prometida. Esse povo, eles sabiam que esse Deus que tinha mandado eles espiar a terra foi o Deus que tirou eles com a mão forte, foi o Deus que abriu o mar vermelho, foi o Deus que matou o faraó afogado no rio, foi o Deus que proporcionou para eles uma vida aonde de noite ali no deserto Deus mandava uma nuvem de fogo para aquecer do frio do Egito, para aquecer do frio do deserto, e de noite no sol causticante, durante o dia, Deus mandava uma nuvem para eles não se queimarem no sol. Eles sabiam, eles conheciam, irmão Giovanetti. Mas aquele que não é fiel, aquele que não é leal, quando Deus começa a trabalhar, quando ele enxerga, ele nunca será leal a Deus, ele nunca será fiel a Deus. Mas Deus ainda conta com homens. Deus, Ele colocou você como líder de algum departamento. Não foi simplesmente para você olhar a dificuldade, foi para você tomar atitude, resolver, para você ter visão de Deus dentro do ambiente que Deus te colocou e você fazer uma grande diferença. Aqueles 10 chefes de tribo, eles naquele momento envergonharam a Deus. Aqueles homens simplesmente, eles negaram o poder sobrenatural de Deus. Porque eles olharam com um olhar de incredulidade. Eles murmuraram. Eles negaram o poder sobrenatural. Eles não conseguiram enxergar o trabalhar de Deus, irmãos. Isso é pessimismo espiritual. Falta de fé. Incredulidade é pecado. Leva o homem para o inferno. Porque quando nós não cremos na Bíblia, nós negamos o nosso Jesus. Marcos 16 e 15, a parte B. Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, qual escreveu Marcos, capítulo 16, o versículo 15, a parte B. Jesus, o próprio Jesus diz: aquele que não crê já está condenado, porque não creu no Filho unigênito de Deus. Negar, irmãos, as promessas desta profecia é negar o próprio Cristo,
é negar o próprio Deus, é não acreditar que existe um Deus, é não acreditar que existe um Senhor, é não acreditar que existe uma promessa, é não acreditar que existe um Deus que disse que mesmo que o tempo passe, mesmo que os dias se vão, a palavra dele continua. E esses homens, irmãos, eles começaram a murmurar, eles começaram a incitar o seu povo contra Moisés. Quando nós olhamos para Deus e conseguimos enxergar aquilo que Ele está enxergando, não existe tempo ruim para você, não existe gigante, não existe circunstância, não existe problema. Pastor, mas o problema é grande, é porque o Senhor não conhece a minha vida. Mas eu te digo nesta noite, é porque você não conhece o Deus que tu serve. É porque tu não conhece a minha guerra, pastor. É porque tu não conhece o Deus da guerra ainda. É porque tu não conhece a minha família lá dentro de casa, a minha batalha. É porque ainda tu não conheceu o poder do Deus que você serve. Você até vem, muita gente por aí até usa a Bíblia, irmão, mas no momento da dificuldade ele cai em desespero. A incredulidade foi tão grande que Deus, ele disse na sua própria palavra, no capítulo 14, o versículo 29, diz assim: os vossos cadáveres cairão neste deserto, como também todos que de vós foram contados segundo toda a vossa conta, com a idade igual ou superior a 20 anos, que contra mim murmuraram. Deus lançou uma profecia, irmãos, que aqueles que murmuraram da idade de 25 anos para cima, aqueles que conheciam Deus e não acreditaram, eles ficariam no deserto. Eles não entrariam na terra que emanava leite e mel. Porque, pastor, a terra que emana leite e mel é para aqueles que acreditam, é para aqueles que confiam, é para aqueles que mesmo que não conseguem enxergar com o seu olho natural, mas ele consegue exercer a fé sobrenatural de Deus, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova daquilo que se não vê. Senhor, mas pastor, mas eu estou vendo só a luta. Mas quem tem fé, ele já está enxergando a vitória depois da luta. É assim, irmão. Só tem gigante. E ainda alguns se levantaram dizendo: nós somos como gafanhotos diante deles. E a Bíblia diz que naquele momento a congregação começou a se levantar e querer apedrejar Moisés e Arão. E a Bíblia diz que Josué, no capítulo 14 e o versículo 6, Josué, filho de Nun, Caleb, filho de Jefone, que eram alguns dos que haviam examinado a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel e disseram: a terra pelo qual passamos para examinar é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos levará a esta terra e dará uma terra que emana leite e mel. Somente não vos rebeleis contra o Senhor e não temais o povo desta terra, porque eles são para nós, são pão para nós, e a sua defesa se retirou deles, e o Senhor está conosco, e não temais. Irmãos, a promessa de Deus é muito linda para a igreja, mas você precisa crer. Nós precisamos crer. É tanta coisa que muitas das vezes Deus coloca-nos à prova, simplesmente só para ver a nossa atitude, a nossa visão. Muitas das vezes a gente só vê problema. Tem pessoa que você senta perto dela de manhã, se você não sair rapidamente, você sai com depressão, só com pensamento negativo. Pessoas pessimistas são pessoas doentes da alma, irmão. São pessoas que são cegas espirituais.
Pessoas não conseguem enxergar. Deus está trabalhando, Deus está fazendo, Deus está usando, Deus está falando. Ele não está entendendo nada, ele não está vendo nada, ele não está percebendo nada, ele não está conseguindo ter percepção de nada. No livro de 2 Reis, capítulo 6, uma certa vez, os soldados sírios cercaram a cidade aonde Eliseu estava. O rei mandou buscar Eliseu, porque Eliseu estava revelando os planos do rei da Síria para o rei de Israel. E a Bíblia diz que naquele momento, Geazi, o servo, o obreiro de Eliseu, acordou cedo. Quando abriu a porta, irmão, ele enxergou o exército, carros e cavaleiros dos sírios ao redor da casa. Bateu o desespero naquele homem tão grande, que ele disse: ah, meu Senhor, e agora? O que será de nós? Eliseu: calma, rapaz, calma aí. E agora, meu Senhor? Nós estamos cercados. E ele falou: olha, fica tranquilo, Jesus, porque mais é o que estão conosco do que os que estão aí fora. E naquele momento a Bíblia diz que Eliseu orou: Senhor, dá visão para esse incrédulo, para esse moço, faça ele enxergar, faça ele ver. E a Bíblia diz que abriram seus olhos espirituais e eles conseguiram ver carros e cavaleiros de fogo, que era maior do que o exército sírio. E ali Deus deu um grande livramento para Eliseu e Geazi, o seu moço, porque a visão de Eliseu era a visão de Deus, irmão. Enquanto muitos só estão enxergando gigante, enquanto muitos só estão enxergando crise, tem muito enxergando oportunidade de crescer, tem muito enxergando oportunidade de ir para frente, tem muito enxergando oportunidade de fazer a obra de Deus, de ganhar alma, de orar. Mas Deus quer que nós nos levantemos, irmãos, que nós tenhamos atitude, como a Bíblia fala que Caleb e Josué se levantou, porque Deus não queria que aquele povo guerreasse com o gigante. Deus apenas queria que aquele povo acreditasse, cresce, confiasse, entregasse seu caminho ao Senhor, para que Deus viesse fazer um milagre. A tua guerra não é você que luta, a tua batalha não é você que luta, é Deus que vence as nossas guerras. Escute uma coisa: uma geração inteira Deus determinou que ela ficasse para trás. E nesses últimos tempos, Deus está levantando uma geração que acredita, e uma geração que não acredita mais em milagre, uma geração que não acredita mais em batismo com o Espírito Santo, uma geração que não acredita em restauração de alma, uma geração que não acredita no poder sobrenatural de Deus. Está ficando para trás, está padecendo, está se perdendo no meio do caminho, está perdendo o foco. Mas uma geração que acredita que aquele que prometeu é fiel para cumprir, que o autor e consumador da nossa fé é aquele capaz de nos levar, de nos dar a vitória e fazer com que nós venhamos possuir a terra. Pastor, mas tem gigante, pastor, mas tem homem. Ei, aquele lugar não é para gigante. Deus não fez Canaã, não foi para gigante. Os cachos de uva não é para o gigante comer, mas é para o povo da promessa. Nós somos o povo da promessa. Nós fomos libertos, nós somos resgatados, nós fomos chamados, nós temos um novo nome, nós temos um dono, nós temos um Deus que está ao nosso favor, irmãos. Não deixemos que o gigante afronte a tua vida. Não deixe que o gigante faça com que você pare na caminhada. Não deixe que o gigante, irmãos, faça com que você retroceda, que você entregue os pontos. Não, eu não quero mais, vou entregar meu cargo. Eu vou parar. Eu vou mudar de igreja. Onde tu for, o gigante vai te perseguir. Porque Deus quer que vocês vençam o gigante. E para vencer o gigante, irmão, tem que acreditar no poder sobrenatural de Deus. Davi chega no campo de batalha, 2 Samuel, e ali os seus irmãos estão ali na guerra, seus soldados.
soldados que eram irmãos de Davi. O rei Saul estava no combate. De um lado estavam os filisteus e do outro lado o povo de Israel. De manhã e de tarde o gigante Golias se levantava e gritava: tem alguém que possa combater comigo? E o rei ficava tudo tremendo, com medo. Calabachore de Candará. Não dava nenhum só passo, irmão. A Bíblia diz que 40 dias o povo ficava, o soldado não dormia, porque o medo era grande de Golias atravessar o vale e matar todos os soldados. E um certo dia, Jessé disse a Davi: vai ver como é que teus irmãos estão. Leva esses queijos, esse leite e leva para eles. Davi chega no momento em que Golias está gritando. E a Bíblia diz, irmãos, que aquilo despertou em Davi algo tão grande, que Davi começou a dizer: quem é esse incircunciso que desafia o exército do Deus vivo? E ele começou a perguntar: quem é esse? E todos diziam: é Golias. Quem matar ele, o que é que vai ganhar? Olha, o rei vai fazer isso, isso e aquilo. E aquele menino, irmãos, ele começou a olhar com o olhar de Deus. Ele olhou para a batalha, ele olhou para a afronta, ele olhou para o gigante e viu uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor. A coisa é tão linda, a coisa é tão tremenda quando o crente começa a olhar a oportunidade de engrandecer o nome do Senhor. E ele venceu o gigante. O gigante caiu por terra. Existe um gigante que só você consegue vencer. Existe um gigante que nem teu pastor consegue te ajudar. Ninguém consegue te ajudar. Somente você se posicionar, crer em Deus, se levantar, se revestir. Porque a Bíblia, uma certa vez o apóstolo Paulo, ele diz: olha, vocês têm que se revestir das armaduras de Deus, para vocês poderem vencer no dia mau. Vocês precisam do capacete da salvação, da couraça da justiça, do escudo da fé. Vocês precisam ser revestidos para vocês conseguirem vencer o gigante. Tem muita gente, irmão, desistindo da caminhada por causa do miserável do gigante. E Salomão, ele diz uma palavra tão tremenda em Provérbios 24:10. Ele diz: olha, se te mostrares frouxo, fraco, no dia da dificuldade, a tua fé será pouca. Você não consegue ir a lugar nenhum. A tua trajetória se dará em nada e a lugar nenhum. Mas eu digo uma coisa nesta noite: use as palavras de Paulo quando ele brada no livro de Filipenses capítulo 4, versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Vamos ficar de pé nessa noite. Tudo posso naquele que me fortalece. Você precisa acreditar que o teu Deus é um Deus que fala e cumpre, irmão. O que eu preciso fazer, pastor? É confiar, é acreditar, irmão. Como diz o salmista no Salmo 37 e o versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer por você. E o mais ele vai fazer pela tua casa, pelo teu ministério, pelo teu filho, pela tua esposa, pelo teu esposo, pela tua mãe. É confiar nele, irmão, que o poder de mudança, que o poder de te fazer vencedor está na mão do teu Deus. Não está na mão do gigante não, irmão. O gigante ele tem que cair. O gigante ele tem que sair do lugar que não é dele. Mesmo que você fale: meu Deus, o gigante está lá no meu trabalho, está na minha empresa, o gigante está lá dentro da minha casa. É dificuldade. Esse gigante vai ter que sair. Porque o lugar que este gigante está não é o lugar dele.
Porque o gigante está ocupando o lugar que é teu, que é o lugar da tua família, do teu esposo, que é o lugar da tua mãe, do teu pai, que é o lugar da vitória, é o lugar da promessa. O gigante não pode ocupar o lugar da promessa. Porque a promessa não é para gigante, a promessa é para aquele que crê, a promessa é para quem acredita, a promessa é para aquele que ainda, que olha toda a dificuldade do mundo, ele consegue enxergar o Deus trabalhando, ele consegue enxergar a mão de Deus trabalhando ao teu favor. Eu quero orar por você nessa noite.